Fala galera, aqui quem fala é o Jay e hoje nós vamos reagir ao canal do TAC, Dango Balango, o programa mais bizarro do Brasil. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dito isso, bora pro vídeo. Programas estranhos. Desde que a televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. E é óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil não ia ficar de fora, né? Ainda Rogéria, Gil! Rogéria! Programa livre? Netflix transforma Gil da Esfirra em astro Recentemente global. eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Brasil. A animação é essa que tinha elementos bem leves e bobinhos, como por exemplo um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade possuída por um demônio que tava devorando todos os seus moradores. Só coisinha leve, né? E isso é conteúdo pra criança, né? Mas e se eu te falar que existiu um programa brasileiro que conseguiu superar essa animação em termos de bizarrice? Um programa que era composto por personagens estranhos, cenários desconfortáveis, histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Sim, Eu acho que passava na TV Cultura, né, se eu não me engano. Eu acho que era na TV Cultura que passava. Tinha uns desenhos bem da hora e tinha esses programas aí na TV Cultura. Canibalismo em um programa infantil. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava Dango Balango, Salamando Tango. Pescoço de cobra, bunda de galango. Dengo balengo, salamendo tengo. Criado por Simone de Paula, Éder Santos e José Adolfo Moura, Dango Balango estreou em 2006 na Rede Minas para logo em seguida começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava contar histórias aleatórias e divertidas. Todo mundo que já foi criança já assistiu esse programa aqui, cara. Eu te garanto, todo mundo que é de 2000 pra cá, de 90 pra cá, já viu esse programa em algum momento da sua vida. Para as crianças, através das aventuras vivenciadas pelos três personagens principais, o Struves, Joduca e Druzila, que eram representados por essas marionetes muito bem feitas. Que nome lindo, né? Só nome maravilhoso. Só faltou ter o nome Pafúncia aí também no meio. Criadas pelo renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando o que tinha de tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e bobinho. Mas para começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios. A abertura. A musiquinha é bem esquisita. De Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe, que ao contrário do que se espera de algo infantil, não é nada colorido ou amigável, mas sim escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa pro local. Também uma atmosfera completamente esquisita e bizarra. Juntando com a trilha sonora, já viu, né? Temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e, obviamente, o principal de tudo, a sua letra. Nela vemos palavras sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Uma criatura que tem pescoço de cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido em loop por 1 minuto e meio durante a abertura toda. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não tinha nada demais. E ela só era esquisita desse jeito para demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. Porém, teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo de cara, e eles eram os pais. Segundo eles, a abertura era É que nem aquela febre que teve o Yu-Gi-Oh! É do demônio. Graças ao programa, acho que do Gugu, se eu não me engano, que falou isso, que o Yu-Gi-Oh! É do demônio. E aí, eu não sei se foi... Tô chutando que foi lá no Gugu, não lembro muito bem qual programa foi.
Aí virou aquela febre, né? Os pais falando que tinham que jogar as cartas do Yu-Gi-Oh! Fora, que tinha que queimar aquilo porque era do demônio. Mesma coisa aqui, provavelmente os pais chegaram na conclusão que isso aqui era muito esquisito. Assustadora demais pros seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários pesadelos à noite. E até teve algumas pessoas que começaram a ir um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia negra pras crianças. Por que eu falei? O povo já vai pra esse lado do ocultismo, do satanismo, é coisa do demônio, é o diabo. E não tem nada a ver, cara, é só um programa. Apesar que a atmosfera do programa era bastante esquisita, até a mesma abertura era esquisita. Das marionetes e até tivessem vários pesadelos à noite. E até teve algumas pessoas que começaram a ir um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia negra pras crianças. Por conta as palavras sem sentido que ficavam se repetindo durante a música e pela criatura estranha que é descrita nela. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 anos atrás que eu achei no Facebook. Mensagem subliminar, um perigo real. Dango Balango, símbolo da blusa, tipo, símbolo? Quê? Principalmente utilizado por Nova Era, satanismo e bruxaria. Nome, raio. É o reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Meu Deus, aí tu ia... Pior que tem muita gente que leva esse bagulho a sério, né? Esse negócio de satanismo, que é coisa do demônio, tem muita gente que leva pra esse lado o negócio. E não tem nada a ver. Do que o cara tava falando e a foto era só o Dango Balango Júnior existindo, cara. É muito estranho. E você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa pra ver que não tinha nada de errado com ele, ué? Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios tinham uma atmosfera muito estranha neles. Os cenários eram muito surrealistas, ao ponto de que todos os locais onde os personagens colocavam os pés pareciam ter saído diretamente de algum sonho esquisito. Sim. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores... Ah, mas isso aqui era porque é um desenho pra criança, cara, pra gerar uma atmosfera. Pô, o Bob Esponja lá, por exemplo, pô, também é um desenho pra criança, apesar que o Bob Esponja não é tão pra criança assim também. Mas era a mesma coisa, cara. Pô, o Bob Esponja morando dentro de um abacaxi no fundo do mar, não faz sentido nenhum. Eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma coisa que ver um compilado daquelas imagens de Dreamcore e Weirdcore. Eles realmente têm uma vibe muito específica exalando deles que nem tem como explicar em palavras direito. A única forma de perceber isso é só visualizando mesmo. E as histórias que eram contadas nesses lugares sempre me davam uma sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho ver uns bonecão sem vida mexendo de um lado pro outro, mas principalmente por causa do vilão do programa, que era essa coisa chamada o Kappa. Ele era essa criatura esquelética coberta por um manto... O Kappa. O Kappa foi foda também, né? Os caras não se ajudam, né? Pô, tanto vilão pra criar. Faz que nem o da Dora Aventureira, o Raposo. O vilão da Dora Aventureira é o Raposo. Aqui vocês podiam fazer alguma coisa parecida, mas o Kappa é foda, pô. Aí vocês estão pedindo também pros pais ficar putos. O Kappa. Escuro, uma clara referência à figura mais conhecida da morte. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas de alguma forma. Sim, você não ouviu errado, ele realmente queria matar todos os personagens do desenho de Vasco. E isso acabava gerando uma situação muito desconfortável. Com certeza. Que você ficava todo episódio com muita ansiedade e medo de ver os personagens que você gostava tanto serem enterrados dentro de um caixão, porque esse bicho finalmente conseguiu concluir o plano dele. O Kappa. Olha lá. Mas no final das contas, apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, o programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo ao ponto... Mas eles criaram essa atmosfera que é um conteúdo pra criança, cara. Criança não liga pra isso. Quem repara nessas coisas geralmente são adultos. Criança não repara em nada disso, entendeu?
A criança simplesmente vai assistir da forma mais inocente possível. Agora o adulto não, repara em todos esses detalhes. Eu, quando era criança, assistia Pica-Pau e não reparava em nada de esquisito. Quando eu cresci e comecei a assistir Pica-Pau de novo, eu percebi várias coisas esquisitas. Como naquele episódio que ele fala lá, eu sou um diabo necessário. Tem episódio que ele tá usando substâncias ilícitas, tem violência explícita no Pica-Pau e tudo mais. Isso eu fui ver só depois de adulto, mas quando era criança era extremamente engraçado pra mim, eu só dava risada. De traumatizar alguém por assistir isso quando mais novo. É bem, pelo menos o programa base. Já que durante alguns episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes. E é como o próprio foda nome também, já né? sugere, ele era um quadro dedicado somente pra contar histórias de terror. E cara, isso aqui tinha cada história estranha de se ter em um canal infantil que dava pra fazer um vídeo de 1 hora só delas. Porém, eu quero dar destaque pra mais macabra e perturbadora delas. A Canibalismo. história do canibalismo. Quem? Nesse episódio vemos essa moça aqui contando a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Todo dia o homem pedia pra ela cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra O cara achava que a mulher era escrava dele, né? ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou muito confusa com essa receita e foi Bem pedir esquisita. ajuda pra sua vizinha. E cara, só escuta o que essa tal vizinha disse. Não, Maria, não precisa falar mais nada. Eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo for embora, você vai lá, pega o caixão, tira... Pô, mas dessa história aqui é bem tensa, né, cara? Pra criança é foda, não dá pra contar uma história dessa. É bem tensa, é que ela tá relatando uma coisa bizarra pra cacete. Envolve aqui vilipídio de cadáver, envolve, porra, o negócio aqui é bem esquisito. Ah, putz. terra, pega o caixão, abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. E mano, tenha em mente que isso aqui passou às 3 da tarde em um programa infantil livre pra todos os públicos. Cara, imagina A TV aberta antigamente era esquisita, não? Passava era literalmente de tudo, não é mesmo? 3 horas da tarde você ouvindo uma história dessa. você com 8 anos de idade assistindo Dango Balango todo felizinho, vendo os fantoches brincando e tals. E simplesmente do nada você Ia começa trancar. a ver uma mulher num fundo escuro com imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido A comer. cara do bonequinho. Mano, isso é real papo de traumatizar uma pessoa mais nova, mano. E pra você ter noção do quanto isso aqui é bizarro, esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos. Até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou esse episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Então se a própria pessoa que Se a própria pessoa que contou a história ficou com medo, irmão, imagina quem tava assistindo na época, ficou com o cu trancado. narrou a história achou isso macabro, imagina os Enzo Minecraft que assistiram isso na época que Porra! saiu. E bem, apesar dessas coisas estranhas e macabras presentes nele, eu ainda amo Dango Balango. Pô, E também eu fico gosto. até triste das pessoas hoje em dia só lembrarem dele como o programa mais assustador do Brasil, sendo que ele foi bem mais que isso. Ele conseguia, mesmo que de uma maneira estranha, ensinar muito sobre arte, música, diversidade cultural e tudo isso de uma maneira Tinha muito disso, entendeu? Eles faziam muito disso de mostrar cultura, folclore, coisas do Brasil, entendeu? No desenho. Eu achava isso bacana pra cacete. Acho até hoje. Então, eles faziam muito isso. É muito legal. extremamente cativante com personagens muito interessantes. Esse programa realmente mostrou que o Brasil Tiraram a tem a bizarrice, capacidade de né? criar coisas únicas e memoráveis, por mais que de vez em quando elas acabem ficando um pouco bizarras no final. Sim.
Então é isso, deixa nos comentários qual foi a sua experiência com Dango Balango e se você achava ele algo realmente estranho ou se isso aqui tudo foi só um delírio coletivo da internet. É sério, eu vou gostar muito de saber a sua opinião nos comentários. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo. Bom, pessoal, o canal que eu reagi foi o canal do Tak. Eu vou deixar o link do vídeo completo dele aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar, deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Dito isso, até o próximo vídeo.